A primeira noite no dormitório universitário parecia normal. Eu estava animado por finalmente morar longe de casa, mas sabia que a adaptação seria um desafio. Quando as luzes se apagaram, o silêncio tomou conta do corredor, e cada quarto mergulhou em escuridão. Já era quase meia-noite quando ouvi passos. No começo pensei que era alguém indo ao banheiro ou procurando algo no corredor, mas os passos pareciam ritmados, indo e voltando, como se alguém estivesse andando sem rumo. A inquietação tomou conta de mim. Eu sabia que todos no andar estavam dormindo. As vozes animadas dos colegas haviam silenciado horas antes. Levantei da cama e olhei pelo olho mágico da porta. O corredor estava vazio. Nenhuma sombra, nenhuma silhueta. Era como se os passos fossem apenas ecos no chão. Quando os passos cessaram, decidi voltar para a cama, ignorando o desconforto que me acompanhava. Mas na noite seguinte, o padrão se repetiu. Às 23h50 lá estavam os passos novamente. Desta vez, eles paravam na frente de cada porta, inclusive da minha. O som da madeira rangendo levemente me fez prender a respiração. Com a coragem que não sabia que tinha, abri a porta rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas o som do vento que vinha das janelas no final do corredor. Minha curiosidade se transformou em paranoia. Comecei a reparar em pequenas coisas fora do lugar no meu quarto. Uma gaveta levemente aberta, um caderno movido. Tentei culpar o cansaço ou o estresse da universidade, mas algo me dizia que era mais do que isso. Decidi agir. Na terceira noite, coloquei o celular escondido no corredor, gravando tudo. Quando os passos começaram, minha respiração acelerou, mas eu me forcei a esperar até a manhã seguinte para assistir à gravação. O que vi fez meu sangue gelar. Um homem, que eu não reconheci, caminhava calmamente pelo corredor. Ele parava em frente a cada porta, inclinava-se e parecia tentar abri-las com algo na mão. Quando chegou à minha porta, ele colocou uma chave mestra e tentou girá-la. Felizmente, minha tranca extra o impediu de entrar. Naquela mesma manhã, fui à administração do dormitório e contei o que aconteceu. Descobri que outros alunos haviam relatado objetos desaparecendo e se sentiam observados. Foi então que descobriram que o homem era um antigo funcionário que ainda tinha acesso às chaves. Ele havia sido demitido meses atrás, mas continuava vagando pelo prédio, entrando nos quartos à noite enquanto as pessoas dormiam. Era quase meia-noite quando Camila entrou no ônibus vazio. As ruas estavam desertas e o silêncio era cortado apenas pelo som do motor. A única outra pessoa no veículo, além do motorista, estava sentada no fundo, com um capuz cobrindo parte do rosto. Camila sentiu um leve desconforto, mas tentou ignorar. Escolheu um assento perto do meio, mas de tempos em tempos olhava para trás. O passageiro permanecia imóvel, com os olhos fixos em algo que ela não conseguia identificar. A tensão crescia conforme o ônibus seguia seu trajeto por bairros cada vez mais afastados. Quando o ônibus fez uma curva mais fechada, Camila percebeu pelo reflexo da janela que o homem a estava observando. Ela desviou o olhar, tentando parecer despreocupada, mas sua respiração ficou mais rápida. Pensou em descer na próxima parada, mas o motorista já havia passado direto. "Você está indo para onde?" perguntou ao motorista, tentando manter a voz firme. Ele apenas respondeu: "Seguimos a rota, moça. Não se preocupe." Na parada seguinte, o homem do fundo se levantou lentamente. Camila congelou. Ele começou a caminhar pelo corredor, mas, em vez de descer, parou perto dela. "Alguém está te esperando em casa?" perguntou com um tom baixo e ameaçador. Camila sentiu o estômago revirar, mas antes que pudesse responder, o motorista interveio. "Volte para o seu lugar", gritou com um tom firme. O homem hesitou, mas acabou voltando para o fundo do ônibus. Camila decidiu sair na próxima parada, mas quando o ônibus finalmente parou, ela percebeu algo estranho. O motorista não abriu as portas. Ele virou para ela e disse: "Você não vai a lugar nenhum." O pânico tomou conta. Ela tentou abrir a porta manualmente, mas estava trancada. O homem no fundo começou a rir, e de repente tudo fez sentido. Eles estavam juntos. Quando o ônibus retomou o movimento, Camila começou a gritar, mas a rua estava deserta. Ninguém para ouvir. Horas depois, o ônibus foi encontrado estacionado em uma estrada vazia. Camila nunca mais foi vista, e o motorista e o passageiro desapareceram sem deixar vestígios. Era um sábado comum,
Cheguei em casa depois de um longo dia e, ao virar a esquina, notei algo estranho. Havia um carro na minha garagem. Não reconheci o modelo e definitivamente não era meu. Por um momento, pensei que fosse um erro. Talvez um vizinho tivesse estacionado no lugar errado. Saí do carro e fui até o veículo. As janelas estavam fechadas, mas o interior parecia vazio. Tentei ver a placa, mas ela estava coberta de poeira, dificultando a leitura. Bati levemente no vidro e chamei por alguém, mas não houve resposta. Mesmo assim, a sensação de ser observado tomou conta de mim. Decidi ligar para a polícia. Expliquei a situação e eles me disseram para não me aproximar e esperar uma viatura. Enquanto aguardava, entrei em casa, mas a inquietação não me deixava em paz. Olhei pela janela da sala, tentando observar o carro. Foi quando notei um pequeno movimento no interior. Uma luz se acendeu brevemente, como se alguém estivesse usando o celular lá dentro. Meu coração disparou. Havia alguém ali. Pensei em sair correndo, mas antes que pudesse agir, a luz apagou e o carro ficou em silêncio novamente. Pouco tempo depois, a polícia chegou. Os agentes verificaram o carro, mas não encontraram ninguém. Eles tentaram rastrear a placa, mas ela não correspondia a nenhum registro válido. Tudo indicava que o veículo havia sido abandonado. Após algumas instruções de segurança, eles disseram que rebocariam o carro na manhã seguinte. Naquela noite, fui dormir tentando esquecer o ocorrido, mas o desconforto persistia. Por volta das 3 horas, fui acordado por um som abafado vindo da garagem. Um leve barulho de metal contra metal. Peguei meu celular e, com cuidado, olhei pela janela do segundo andar. Para meu horror, o carro ainda estava lá, mas agora com as luzes internas acesas. E dentro, havia uma pessoa me encarando diretamente. Era um homem, com olhos fixos e uma expressão gélida. Ele sorriu como se soubesse que eu estava olhando. Chamei a polícia imediatamente, mas quando chegaram, o carro e o homem haviam desaparecido. No lugar onde o veículo estava, encontrei apenas um bilhete preso ao chão com fita adesiva. Ele dizia: "Eu sei como entrar." O casal estava empolgado com a nova casa. Após meses de busca, finalmente encontraram o lugar perfeito para começar uma nova fase de suas vidas. Como medida de segurança, instalaram câmeras de monitoramento tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da casa. Os primeiros dias foram tranquilos, até que, certa madrugada, o celular de Diego apitou com uma notificação. Movimento detectado na sala de estar. Ele olhou para as imagens e não viu nada de anormal. Supôs que fosse apenas um reflexo ou uma falha do sistema. Porém, as notificações começaram a se tornar constantes, sempre durante a madrugada. Ele e Júlia decidiram revisar as gravações em detalhes, e de novo, nada parecia fora do comum. Contudo, algo os incomodava. O sistema sempre marcava o mesmo horário para os alertas, exatamente às 3h13. Uma noite, Diego resolveu ficar acordado. Ele se sentou no sofá da sala com o celular na mão, esperando o horário do alerta. Quando a notificação chegou, ele verificou as imagens em tempo real, mas novamente não viu nada. Decidiu então observar as gravações anteriores mais atentamente. Foi aí que notou algo perturbador. Em uma das gravações, havia uma breve falha de imagem, um segundo de interferência. Mas, ao pausar no momento exato, percebeu uma sombra se movendo no canto da sala. Uma figura humana, parada por instantes antes de desaparecer. Aterrorizados, decidiram chamar um técnico para revisar o sistema. O especialista examinou os aparelhos e fez uma descoberta ainda mais assustadora. As câmeras tinham sido hackeadas. Alguém estava acessando o sistema remotamente e podia observar tudo o que acontecia dentro da casa. Naquela mesma noite, antes de desconectarem as câmeras, receberam mais um alerta. Ao verificarem as imagens, viram uma pessoa parada na porta do quarto, encarando diretamente para a câmera. Era como se quisesse que eles soubessem que estava lá. A polícia foi acionada, mas o intruso nunca foi encontrado. Tudo o que restou foi a sensação de vulnerabilidade, como se a qualquer momento alguém pudesse estar observando. Desde o primeiro dia naquele novo apartamento, algo não parecia certo. Era pequeno, mas aconchegante, com paredes brancas e um espelho antigo no banheiro que dava um charme à casa. Foi ali, depois do primeiro banho quente, que vi a mensagem pela primeira vez.
Com o vapor preenchendo o ambiente, uma frase curta apareceu no espelho. Estou observando. Achei que fosse brincadeira de algum antigo morador, algo gravado no vidro que reapareceu com o calor. Mas, à medida que os dias passavam, as mensagens começaram a mudar. Você está sozinha agora? Ou gostou do presente que deixei? Eram frases que ficavam cada vez mais pessoais. Decidi testar. Antes de sair para o trabalho, passei um pano seco no espelho. Não deveria haver nada ali. Mas quando voltei para casa e tomei outro banho, uma nova frase surgiu. Não adianta limpar. Era como se alguém estivesse comigo o tempo todo, mesmo sem que eu percebesse. Verifiquei janelas, portas, qualquer sinal de invasão, mas nada parecia fora do lugar. Até o dia em que, ao abrir o espelho armário para pegar a escova de dentes, encontrei algo que não estava lá antes. Uma foto minha, tirada no sofá da sala na noite anterior. Meu coração disparou. Corri para trancar a porta e chamei a polícia. Expliquei o que estava acontecendo, mas eles não encontraram nenhum sinal de invasão. Para eles, eu estava imaginando coisas. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. Acordei no meio da madrugada com um som baixo vindo do banheiro, como se alguém estivesse lá. Peguei o celular e me aproximei devagar. A porta estava entreaberta, e o espelho, coberto de vapor, mostrava apenas uma frase: estou dentro. Com a respiração presa, empurrei a porta. O banheiro estava vazio, mas quando me virei para sair, senti uma mão fria no meu ombro. Naquela rua tranquila, havia uma casa que sempre chamava a atenção. À noite, as luzes estavam acesas, e sombras dançavam pelas janelas, como se uma festa estivesse acontecendo todos os dias. O grupo de amigos que morava ali perto não conseguia evitar a curiosidade. Quem eram aquelas pessoas? Porque ninguém da vizinhança parecia conhecê-las. Depois de semanas observando, decidiram investigar. Foram até a casa em uma noite qualquer. De longe, a música era quase inaudível, mas havia um padrão estranho. As luzes piscavam em sincronia com o ritmo. O mais velho do grupo, Lucas, sugeriu que entrassem pelo quintal. Só para dar uma olhada, ele disse. Ao redor da casa, tudo estava em silêncio absoluto. Um contraste assustador com o que viam pelas janelas. Quando se aproximaram de uma porta lateral, ouviram passos dentro. Alguém estava vindo. Esconderam-se entre os arbustos, e a porta se abriu. Um homem saiu carregando uma mala pesada, o rosto escondido por um capuz. Decidiram esperar que ele se afastasse antes de entrar. A porta lateral estava destrancada, o que parecia um convite irresistível. Lá dentro, o silêncio era ainda mais perturbador. As luzes estavam acesas, mas não havia ninguém. O chão estava coberto de marcas de sapatos, como se dezenas de pessoas tivessem passado por ali recentemente. Na sala de estar, encontraram mesas com papéis e mapas espalhados. Havia fotografias de várias casas do bairro, inclusive as deles. Sentiram o frio na espinha quando viram seus próprios rostos em algumas das imagens, marcados com datas e horários. De repente, ouviram passos descendo as escadas. Lucas gesticulou para que saíssem, mas era tarde demais. Uma voz grave soou. O que estão fazendo aqui? Eles correram em direção à porta, mas outros homens apareceram no caminho, bloqueando a saída. Vocês não deveriam ter vindo, disse o que parecia ser o líder. A última coisa que ouviram foi o som de uma porta se fechando atrás deles, enquanto a casa voltava ao silêncio. Era uma noite chuvosa e fria. Gabriel, um motorista de aplicativo, dirigia por ruas quase desertas, esperando sua próxima corrida. O silêncio no carro era quebrado apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa. Quando aceitou um novo pedido, não imaginava que aquela corrida seria diferente de todas as outras. Ao chegar no ponto de partida, encontrou um homem parado sob uma luz fraca de um poste. Ele usava um casaco longo e seus olhos estavam inquietos, olhando constantemente para trás. Boa noite, disse Gabriel, tentando soar tranquilo. O homem entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas indicando o endereço com um gesto. Durante os primeiros minutos da viagem, Gabriel tentou puxar conversa, mas só obteve respostas monossilábicas. Percebeu que o passageiro olhava repetidamente pelo retrovisor,
como se estivesse preocupado com algo atrás deles. Está tudo bem? Perguntou. O homem hesitou antes de responder, quase sussurrando. Acho que estamos sendo seguidos. Gabriel olhou pelo retrovisor. A princípio não viu nada fora do normal, mas logo notou um carro preto mantendo uma distância fixa. Tentou ignorar, mas o clima dentro do carro ficou cada vez mais tenso. Por que acha que estão nos seguindo? Ele perguntou. O homem respirou fundo antes de confessar. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Eles não podem me deixar escapar. Gabriel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Quem são eles? Perguntou, mas o passageiro apenas balançou a cabeça. Quando chegaram a um cruzamento deserto, o carro preto acelerou e parou ao lado deles. Um homem mascarado desceu, batendo na janela do motorista com força. Gabriel congelou. O passageiro gritou: Não pare! Vá! Sem pensar, Gabriel pisou fundo no acelerador, deixando o carro preto para trás. Mas a perseguição estava apenas começando. As ruas vazias se tornaram um labirinto, enquanto o carro preto os seguia de perto, tentando forçá-los a parar. Finalmente, Gabriel viu uma delegacia e dirigiu diretamente para o estacionamento. O carro preto desapareceu, como se nunca tivesse existido. O passageiro saiu correndo sem dizer nada, deixando Gabriel sozinho e confuso. Na manhã seguinte, enquanto limpava o carro, encontrou um bilhete amassado no banco de trás. Obrigado por salvar minha vida, mas cuidado, eles sabem quem você é agora. Foi em uma tarde abafada que Júlia e seus amigos, Clara e Pedro, decidiram explorar um prédio abandonado na periferia da cidade. Há anos, o local era alvo de rumores e histórias sombrias. Alguns diziam que o porão do prédio escondia segredos que ninguém ousava descobrir. Eles estavam determinados a desafiar esses boatos. Ao entrar no prédio, o ar era pesado e cheirava a mofo. A lanterna de Júlia tremia, iluminando corredores estreitos e paredes descascadas. No canto de um corredor, Clara encontrou uma porta parcialmente escondida atrás de escombros. Isso deve levar ao porão, disse Pedro, ansioso. Com esforço, eles removeram os entulhos e abriram a porta. Uma escadaria de concreto descia para a escuridão, acompanhada por um frio inesperado. Descendo devagar, os degraus rangiam sob seus pés, enquanto o silêncio era quebrado apenas pelas gotas d'água que escorriam pelas paredes. Ao chegarem ao porão, foram surpreendidos por algo inesperado. Uma loja completamente montada. Estantes repletas de objetos incomuns, como joias, relógios e aparelhos antigos, estavam cuidadosamente organizadas. Uma pequena mesa de madeira com uma lâmpada acesa dominava o centro da sala, e havia uma caixa registradora aberta. Isso é surreal, murmurou Clara, enquanto Pedro inspecionava uma prateleira com cadernos envelhecidos. Júlia, no entanto, notou algo inquietante. As luzes da lâmpada oscilavam, embora não houvesse nenhuma fonte de energia visível. Enquanto exploravam, um som de passos ecoou na escada. Eles se entreolharam congelados. Tem alguém aqui, sussurrou Pedro. Em pânico, apagaram a lanterna e se esconderam atrás de uma estante. Um homem apareceu. Ele vestia um casaco escuro e carregava uma lanterna, iluminando o ambiente enquanto resmungava algo inaudível. Quando se aproximou da mesa central, Júlia percebeu algo aterrorizante. Um revólver preso ao cinto dele. Sem fazer barulho, os três tentaram recuar em direção à escada, mas Pedro esbarrou em uma prateleira, derrubando alguns objetos. O barulho ecoou pelo porão e o homem virou-se abruptamente. Quem está aí? Ele gritou, sacando a arma. Eles correram, subindo as escadas o mais rápido que podiam, enquanto o homem os perseguia. Ao chegarem à rua, ouviram o barulho da porta de ferro batendo atrás deles. Pararam apenas quando estavam longe do prédio, ofegantes e em choque. Mais tarde, descobriram que o porão era uma fachada para um esquema criminoso de contrabando. O homem que os perseguiu era um dos responsáveis pela operação. Desde então, juraram nunca mais se aventurar em lugares desconhecidos. Desde que Lucas se mudou para aquela rua tranquila, algo parecia fora do comum com a casa ao lado. O imóvel era sempre silencioso durante o dia, mas à noite as luzes se acendiam e era possível ver alguém espiando pelas cortinas.
Os outros moradores evitavam falar sobre o lugar, e as poucas perguntas de Lucas eram respondidas com olhares evasivos. Certa noite, enquanto regava as plantas no quintal, Lucas notou um movimento na janela do vizinho. A silhueta de um homem parecia observá-lo com atenção. Ele tentou acenar, mas o homem simplesmente fechou as cortinas. Intrigado, Lucas decidiu prestar mais atenção à rotina daquele vizinho misterioso. No dia seguinte, ele saiu de casa cedo para o trabalho, mas antes de entrar no carro, percebeu que a cortina da casa ao lado estava entreaberta. O vizinho estava novamente observando, imóvel, como se quisesse garantir que Lucas não notasse sua presença. Dias depois, Lucas instalou uma câmera de segurança apontada para a entrada da casa. Ele queria entender o que acontecia ali. Para sua surpresa, a gravação revelou algo perturbador. O vizinho saía de casa apenas à noite, olhando ao redor como se tivesse medo de ser visto. Ele carregava sacolas que deixava no porta-malas de um carro velho e retornava rapidamente para dentro. Decidido a investigar, Lucas aproveitou uma noite em que o vizinho saiu para verificar a casa. Com o coração acelerado, ele atravessou o gramado e se aproximou da janela. Espiou para dentro e viu pilhas de jornais antigos, móveis empoeirados e caixas espalhadas pelo chão. No entanto, o que chamou sua atenção foi um quadro na parede com várias fotos de moradores da rua, inclusive uma de si mesmo. Antes que pudesse processar o que viu, ouviu o som de passos atrás de si. Virou-se e deu de cara com o vizinho, que segurava uma lanterna. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o homem, sua voz baixa e ameaçadora. Lucas tentou se explicar, mas o vizinho o interrompeu. "Você deveria aprender a respeitar a privacidade dos outros." Sem mais palavras, ele voltou para dentro, mas a expressão em seu rosto deixou claro que aquele era um aviso. Depois daquela noite, Lucas começou a notar que estava sendo seguido. Um carro semelhante ao do vizinho sempre parecia aparecer onde quer que ele fosse. No fim, decidiu se mudar, mas nunca conseguiu esquecer a sensação de estar sendo vigiado. Anos depois, soube por notícias que o vizinho era um fugitivo procurado por crimes graves. A casa era um esconderijo, e sua obsessão em observar os outros era uma tentativa de garantir que ninguém descobrisse sua verdadeira identidade.